Bom dia, crianças queridas, que saudades! Todos bem? Como é bom recomeçar nosso trabalho, graças a Deus. Vamos começar nossa aulinha nesse primeiro domingo de dezembro, não é? Oh, coisa boa! Hoje, primeiro domingo de dezembro, último mês do ano. Ah, que alegria para continuar com vocês, crianças. Então, vamos começar nossa aulinha. A nossa aula vai agora começar. Ao nosso Pai oramos que nos venha abençoar. E vamos orar. Pedir a Deus a bênção do Senhor sobre nossa aula. Ei, Deus, tá me ouvindo? Tá me ouvindo, Deus? Hora de falar com Deus! Nosso Pai querido, nosso Pai maravilhoso, nós queremos muito te agradecer porque estamos aqui novamente, Senhor, para fazer o seu trabalho. Obrigado, Senhor, por todas as crianças que ouvem a tua palavra, que aprendem um pouquinho mais do Senhor. Ó Deus, que o Senhor esteja cuidando de cada uma das crianças, cada família, que o Senhor esteja guardando do mal, protegendo, dando saúde. E, ó Pai, abençoe nossa aulinha hoje. Cuida mesmo, Pai, de tudo que vamos aprender aqui, que possamos colocar em prática. Adoramos o Senhor é bom. Louvado seja o teu nome. Oramos tudo com gratidão. No nome de Jesus, amém. Amém, crianças, e graças a Deus. Olha, hoje eu quero fazer uma homenagem à minha querida irmã e amiga Marta Wisner. Sim, dia 5 de dezembro, amanhã, a nossa querida faz mais um ano de vida. E nós queremos desejar à nossa querida Marta um dia de bênçãos, um dia feliz na presença do Senhor. Marta, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde sempre fiel, sendo essa pessoa meiga, maravilhosa que você é, viu? Te amamos muito, minha querida. Deus te abençoe. Feliz aniversário. E deixo para você, para que você possa meditar, no livro de Isaías, capítulo 58, e versículo 11. Diz assim, ó: E o Senhor te guiará continuamente, e fartará a tua alma em lugares secos, e fortificará os teus ossos, e serás como um jardim regado, e como um manancial, cujas águas nunca faltam. Esse meu desejo, Marta, que você seja assim, como um jardim regado, cujas águas, né, nunca vão faltar. Deus abençoe você, minha amada. Um dia muito precioso na presença do Senhor, viu? Parabéns. Feliz aniversário. E então, nós vamos continuar louvando a Deus nessa manhã tão linda, não é? Do nosso primeiro dia da semana, nesse último mês do ano, vamos cantar um coro de adoração ao Senhor, que nós sempre cantamos esse cântico, né? Deus é santo. Deus é santo, santo e puro. Deus é luz, nele não há nada escuro. A Bíblia assim me diz que Deus é santo e puro, que Deus é luz, nele não há nada escuro. Deus é santo, santo e puro. Deus é luz, nele não há nada escuro. Nele não há nada escuro. Como é bom saber que o nosso Deus é santo, puro, perfeito, que Ele é luz e nele não há nada escuro. Então vamos viver na presença do nosso Deus, adorando o nosso Deus sempre, porque Ele é bom. Amém, crianças? E hoje nós estamos estudando a vida do apóstolo Paulo. E hoje nossa última lição, né? A primeira parte de nossa última lição a respeito de Paulo, o nosso missionário. Estudamos vários domingos, não foi, crianças? Sobre o nosso missionário Paulo. E hoje, nesse último
tempo, né, na vida de Paulo, vamos cantar uma música. Essa música é muito grande. Os pequenos não vão nem conseguir aprender assim, mas para que nós possamos lembrar, né? Hoje estamos falando de prêmio, estamos falando de campeão. Então, nós vamos cantar essa música que vai muito bem com a nossa lição de hoje. Cada passo que eu der e palavra que eu falar, cada gesto que eu fizer, é só para Deus honrar. Como é tão bom honrar a Deus, né? Com as nossas vidas. Então diz assim, ó. Cada passo que eu der e palavra que eu falar, cada gesto que eu fizer, é só para Deus honrar. Quero ser um campeão e a vitória alcançar. Ao pecado direi não, não, só a Deus quero agradar. Vou falar a toda gente que Jesus é o Salvador. Vou viver bem fielmente, sempre honrando ao meu Senhor. Sua bondade é imensa, agradável, justa e boa, e no fim a recompensa, Deus dará lindas coroas, a coroa incorruptível, a coroa da alegria, a coroa da vida e glória, a coroa da justiça. Venha ser um campeão e a vitória alcançar. Dê a Deus seu coração, viva só pra Ele honrar, honrar. E como é bom, não é? Cada passo que você der, cada palavra que falar, seja só para Deus honrar. Como é tão bom. Tem uma outra música que nós cantamos também, né? Com a vida de Paulo. Vamos cantar mais uma vez hoje. Passo a passo. Passo a passo, passo a passo, quero ir com Cristo. Todo dia, com alegria, bem juntinho a Cristo. Passo a passo, quero ir com Cristo. Todo dia, com alegria, bem juntinho a Cristo, bem juntinho a Cristo. Como é bom, passo a passo, bem juntinho com Jesus, cada dia. Isso é maravilhoso. As crianças, na última vez, nós aprendemos um pedacinho, não foi? Nosso pedacinho estava no livro de João. Vocês estão lembrando? João 14, 27, não é? Foi aquele versículo que nós estávamos aprendendo, João 14, 27, que o Senhor Jesus, ele disse, não é? Deixo-vos a minha paz vos dou. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Nós aprendemos, né? Um pouquinho, os pequeninos, um pedacinho menor, e os maiorzinhos, eu disse, né? Que vocês poderiam aprender todinho. Então, espero que os maiorzinhos aprenderam tudo o versículo e que você pequenino também aprendeu, né? João 14, 27. Deixo-lhes a minha paz lhes dou. E não se turbe o vosso coração, nem se atemorize, nem tenham medo. João 14, 27. Jesus falou assim, porque Jesus já sabe, não é? Que nesse mundo nós temos muitos problemas, dificuldades, muitas tribulações, mas Ele disse que Ele está conosco sempre, por isso não precisamos ficar com medo, não precisamos ficar nervosos nem estressados, porque o Senhor está conosco e Ele é a nossa paz, né? Então vamos transmitir esta paz, vamos deixar essa paz fluir de nossas vidas em qualquer momento, em qualquer situação. Amém, crianças? E hoje nós temos mais um pedacinho para aprender. Crianças, mas hoje nós estamos pensando em vitória, não é? Estamos pensando em prêmio. Por isso eu trouxe aqui um troféu. Eu tenho um troféu aqui. Quando é que a gente ganha troféu?
Quando a gente vence, né, um campeonato, quando a gente vence uma corrida, quando alguém, um atleta, vence alguma coisa que ele fez, ele saiu vencedor, então ele vai ganhar um prêmio. O apóstolo Paulo estava nessa corrida. As crianças, desde que ele entregou a sua vida ao Senhor, o apóstolo Paulo começou uma corrida. E agora estava chegando ao final daquela corrida. E ele estava dizendo, né? Que ele estava pronto, ele dedicou toda a sua vida olhando para frente. Oh, ele não perdia o alvo. E nós também, crianças, não podemos perder o alvo. Nós temos que focar naquilo que nós queremos, né? Ter em mente aquilo que nós temos. Olha, você já viu aquele corredor, aquele jogador? Como ele fica, né? Focado ali, o jogador que está no campo, ele fica focado na bola, ele só quer que a bola entre lá, né, para fazer o gol e ele sair vencedor ali daquela partida. Nós também, na nossa carreira, não é? Espiritualmente falando, trabalhando para o Senhor, nós temos que fazer gol. Nós temos que ter o nosso alvo. Nós temos que, olhar para frente, com a nossa mente sempre voltada, olhando para Jesus, o autor da nossa fé. E assim, crianças, lá na frente, nós vamos conseguir o prêmio. Oh, o apóstolo Paulo, ele falou, já bem, né? No final da sua vida, ele falou um versículo precioso que eu vou ler para vocês, crianças, que está aqui na palavra de Deus. Nós já aprendemos pelo tempo todo, né? Estamos aprendendo que a Bíblia é a palavra de Deus, a palavra viva. E a Bíblia está dividida em duas partes, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Nosso pedacinho de hoje também está no Novo Testamento, na segunda parte, um livro que o apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses. Então, nosso versículo é Filipenses, capítulo 3 e versículo 14. Escute o que diz. Ele falou, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, Paulo não temia nada. Ele disse, prossigo para o alvo. O que é prosseguir? Prosseguir é continuar. Não podemos desistir, não podemos parar. Temos que sempre, olhar para frente e caminhar, prosseguir, não é? Para o alvo. Nosso alvo está lá na frente. Nosso alvo é Cristo Jesus. Nosso alvo é o prêmio. E o que é o prêmio? A recompensa. A recompensa que nós vamos receber lá no fim. Porque fomos fiéis ao Senhor. Então, criança, você também precisa ficar fiel. Olhando para o alvo, prosseguindo, confiando no Senhor Jesus. E lá no final, você pode ser recompensado. Você vai receber o seu prêmio. Prêmio é diferente de presente. Prêmio, quem ganha prêmio é quem trabalha. É quem não desiste. É quem prossegue e vai em frente sem temor. Então, lá no final, recebe a recompensa, ganha o prêmio. Como é precioso, né? Foi assim na vida do apóstolo Paulo e deve ser assim na vida de cada cristão, cada pessoa que realmente já entregou sua vida a Jesus. Então, nosso pedacinho está aqui. As criancinhas menores só vão aprender algumas palavras. Prossigo para o alvo. E aqui, vamos colocar só aqui. Prossigo para o alvo em Cristo Jesus. Porque as crianças pequenininhas é muito difícil para aprender, né? Mas você que já é grande, você que sabe estudar a Bíblia sozinho, que não depende de alguém para estar ensinando para você, repetindo para você, você pode tomar tempo todos os dias e aprender esse versículo precioso, que é um versículo que vale, crianças, para a nossa vida diária. Sempre olhando para frente, olhando para o alvo, não olhando para o nosso redor, para as dificuldades, para a situação que está difícil. Não, vamos só olhar para o alvo. Nosso alvo é Jesus, né? Ele está lá, na frente, e nós vamos olhar para ele. Então, Filipenses, capítulo 3, versículo 14, diz o quê? Prossigo para o alvo.
a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Você que já é grande, você pode aprender todinho. Então, aprenda pela palavra de Deus. Aqui o livrinho fica mais complicado. Achei que pela Bíblia, assim, com as palavras da Bíblia, está bem melhor, não é? Então, ó, pega a sua Bíblia, olha lá e diz: prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus. A soberana vocação de Deus é o chamado celestial, como diz aqui, né? Paulo queria ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. É como prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Tudo através de Cristo Jesus, o nosso Salvador, aquele que nos amou primeiro, deixou tudo para vir neste mundo. Deixou o seu lar celeste, veio neste mundo e foi obediente até a morte. Morte de cruz. Só para nos dar vida, só para nos dar a recompensa dessa caminhada. Então, queridos, vão aprendendo durante a semana a tarefinha, né? Aprenda esse pedacinho da Bíblia, coloque em prática e vamos para prosseguindo, né? Vamos prosseguindo, olhando para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém, crianças? Graças a Deus. E agora nós vamos para a nossa lição, não é? Ah, crianças, então, como eu já falei, olha, tem aqui o troféu, tem aqui a bola de futebol. Eu estou segurando essa bola, né? E também estou segurando o troféu. Nós sabemos, crianças, como eu já falei, que só vai ganhar o troféu se for um vencedor. Então, agora mesmo, né? Tem vários países aí envolvidos na Copa do Mundo. Todo mundo está olhando, né? Para aquele dia da final. Quem vai ser o vencedor? Quem vai levar o troféu? E assim é, crianças. Na corrida da vida, precisa de um vencedor. E o vencedor é aquele que não vai desistir, é aquele que não vai temer, é aquele que vai sempre olhar para o alvo e vai atrás do seu alvo, não é? Ele quer cumprir o seu desejo, ele quer fazer aquilo que ele tem na mente de conseguir lá na frente a recompensa. Então, crianças, nós podemos ver que o apóstolo Paulo, ele foi assim, ele foi um atleta, crianças, um atleta que correu espiritualmente atrás do seu alvo. Ele disse: prossigo para o alvo. Agora Paulo já não era mais um jovenzinho, né? Oh, ele agora já era mais idoso, já estava quase no fim da vida. Mas sabe, crianças, sim, ele olhava para aquele troféu. Ele lembrava, Paulo nem sempre foi um crente, não é? Nem sempre ele foi um missionário. Sabemos que quando começou, o nome dele nem era Paulo, o nome dele era Saulo. E nós podemos ver como ele perseguiu os crentes, como ele, não é? Fez para os crentes desistirem, até que um dia nós podemos lembrar como Saulo, não é? Teve aquele encontro lá na estrada de Damasco, aquele encontro com Jesus. E foi ali que Paulo reconheceu que estava errado. Ele estava vivendo uma vida errada, perseguindo o Senhor Jesus mesmo, odiando os cristãos. E ele descobriu que Jesus é o Filho de Deus. E ali ele foi uma nova vida. Paulo ali deu meia volta, não é? Se converteu, entregou a sua vida ao Senhor e tornou-se um cristão. E nós sabemos, crianças, que depois que Paulo, não é, conheceu a Jesus como seu Senhor, ele recebeu instruções. Lembra, crianças, como ele recebeu instruções? O próprio Senhor Jesus estava dando para Paulo instruções, não é? Ainda ele era Saulo, mas o Senhor Jesus falou para ele que ele tinha que ir lá em Damasco, entrar naquela casa, não é? Ficar ali naquela casa de Judas por 3 dias. E ele foi obedecendo,
sempre olhando agora para o alvo, sempre olhando para a frente, uma nova criatura. E então Deus mandou aquele seu servo Ananias ali, e nós sabemos, né, como Ananias obedeceu também, e Ananias foi lá, e ele orou. Ele orou por Saulo, e Saulo estava cego, não é? Não podia enxergar, mas depois que o servo do Senhor Ananias foi até ele e orou por ele, nós podemos ver que Saulo voltou a enxergar. E como foi bom, ele conheceu logo um servo de Deus, Ananias, e ali o nome dele foi mudado para Paulo, e ele estava tão contente, não é? Oh, agora Paulo, ele era nova vida, recebeu instruções de Deus de como ele tinha, o que ele tinha que fazer, e ele estava pronto. Agora ele não queria desistir, agora ele não queria vacilar, ele só queria obedecer. Ó meninos e meninas, quando você também tem um encontro com Jesus, você deve, no seu coração, colocar esse desejo de obedecer. Para a gente ganhar o nosso prêmio lá na frente, precisamos ter uma vida de obediência, uma vida de santificação, uma vida de oração, uma vida que vai agradar ao Senhor. Como nós cantamos hoje, né? Cada passo que eu der, cada palavra que eu falar, é, cada gesto que eu fizer, é só para Deus honrar. Então, sua vida deve ser uma luz brilhando sempre, honrando Deus, como é importante. Foi assim na vida de Paulo. Quando ele tornou-se um cristão, a vida dele foi transformada e ele queria realmente fazer a vontade de Deus, porque ele olhava para o prêmio, ele olhava para a frente, não é? E assim ele foi recebendo instruções e Deus preparou Paulo para o seu serviço. Sim, Paulo foi estudar. Olha, crianças, ele já estudava a palavra de Deus, mas ele não tinha o Espírito Santo de Deus iluminando sua vida. Ele não conhecia Jesus, então ele estudava a Bíblia, mas não entendia nada. Ah, mas depois que ele se converteu, a vida dele mudou. O Espírito Santo trabalhava na vida de Paulo e ele foi estudar. Como foi tão bom. Ele estava se preparando, não é? Para servir ao Senhor. Sabe, crianças, ele começou o seu trabalho, tornou-se cristão e começou o seu trabalho mais ou menos com 30 anos. Com 30 anos de idade, quando ele tornou-se um crente, né? Então ele foi estudar, ele aprendeu a estudar a Bíblia. Você lembra, crianças, que Paulo, antes de ser Paulo, quando Saulo ainda pequeno, ele tinha um professor, não é? Um professor muito famoso que lhe ensinou a lei. Era chamado Gamaliel. Mas agora o apóstolo Paulo tinha um professor muito mais especial do que Gamaliel, o Espírito Santo, que iluminava Paulo, e ele ia compreendendo a palavra, e ele ia estudando a palavra, e assim Paulo foi aprendendo. Crianças, ele aprendeu a estudar, mas Paulo olhava para a frente. Paulo tinha um objetivo, e que era o objetivo de Paulo? Ele queria, ele queria agradar ao seu Senhor. Ele queria receber a recompensa lá na frente. Por isso, ele estava esperando, né? O prêmio do chamado celestial. E ele queria fazer tudo para honrar o Senhor. Por isso, ele teve esse tempo de estudo, estudou muitos anos a palavra de Deus, se preparou para servir ao Senhor, tornou-se um missionário. E Paulo aprendeu a obedecer às autoridades. Sim, crianças. Ele certamente, a Bíblia não fala assim, mas certamente quando ele era criança, ele aprendeu a obedecer aos seus pais. Por isso, mais tarde, o apóstolo Paulo escreveu aos meninos e meninas: filhos, obedecei aos vossos pais em tudo, porque isto é agradável ao Senhor. Certamente, Paulo obedecia aos seus pais. Paulo também escreveu aos crentes que deviam obedecer aos seus senhores. Ele mostrou como nós temos que obedecer às autoridades, não é? Então, para a criança, quem é autoridade na vida da criança? Os pais.
não é? Lá em casa, o professor na escola, o professor da escola bíblica dominical, o seu pastor. Então nós precisamos obedecer às autoridades. Como é importante. Paulo fazia isso, ele foi aprendendo a obedecer às autoridades, ele foi mostrando como é tão importante, não é? Por isso que ele pediu aos crentes que também obedecessem aos seus senhores. Paulo também aprendeu a trabalhar. Sim, crianças, antes de Paulo tornar-se um cristão, ele já trabalhava. A Bíblia nos conta que Paulo era um fazedor de tendas. Ele fazia tendas, trabalhava com as suas mãos para ser útil, para ajudar as pessoas e também para se sustentar. E agora ele tornou-se um cristão, mas ele continuou. Ele continuou trabalhando e ele mesmo disse que cada um deve trabalhar com as suas próprias mãos. Como é importante trabalhar. Você é criança, mas você pode usar suas mãos para trabalhar. Sim, você pode tocar um instrumento. Você pode arrumar o seu quarto. Você pode ajudar a mamãe lavando a louça. Você pode fazer alguma coisa na igreja para ajudar a professora da escola bíblica dominical, usando as suas mãos para fazer algo que é importante, algo que é útil para as pessoas que estão ao seu lado. Oh, Paulo aprendeu isso tudo. Como foi tão bom. Ele aprendeu a servir ao Senhor. Crianças, na semana que vem nós vamos ver as coisas, né? Tem 3 coisas importantes que Paulo aprendeu no serviço do Senhor. E nós vamos descobrir essas coisas importantes que ele aprendeu no serviço do Senhor na semana que vem. Mas hoje nós estamos pensando, não é? Na vida do apóstolo Paulo, uma vida consagrada ao Senhor, porque ele olhava para frente. Ele disse: prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Que você também possa, não é? Prosseguir para o alvo. Ou você já é um servo de Deus? Não desista. Não fique aí parado. Procure usar as suas mãos para fazer alguma coisa. Lembre-se que o nosso Salvador Jesus, ele que nunca pecou, ele que é perfeito, santo, justo, ele veio nesse mundo, ele trabalhou. Ele nos deu exemplo trabalhando, mostrando o que devemos fazer. Então, crianças, como cristã, não fique aí preocupada, mas eu vou fazer isso, mas isso aí não é meu trabalho. Não, se tiver alguma coisa para fazer, faça, faça e prossiga para o alvo. Sempre lembrando que o prêmio está lá na frente e nós não podemos desistir jamais. Nós temos de continuar, não é? Continuar essa carreira para que possamos ser um vencedor. Então, essa semana, o que vier à mão para fazer, faça. Faça com alegria, tá? Olhando sempre para o alvo. Lembrando que um dia nós estaremos lá na glória, e vamos receber a recompensa que o Senhor tem para nós, tá certo? Então, decore o versículo, a tarefinha, Filipenses 3,14, e tome tempo, não é? Para fazer alguma coisa, para falar de Jesus, para ajudar alguém que está precisando. E semana que vem, compartilhe. Compartilhe conosco aquilo que você fez, que foi tão bom, que ajudou outras pessoas, não é? Que agradou outras pessoas, que fez alguém ficar alegre. Então, conte para nós. Nós queremos saber, tá certo? E semana que vem a gente vai continuar descobrindo, né? Tudo que o apóstolo Paulo estava fazendo na sua corrida, já chegando perto, né? De terminar a sua carreira, mas ele ainda estava, forte ali e fiel, nunca desistindo. Passou dificuldades? Passou. Nós vimos, não é, crianças? Quantas dificuldades o apóstolo Paulo passou, enfrentou tantos perigos, naufrágio, espancamento, porque foi espancado, foi apedrejado 2 vezes, não é? Apanhou bastante, sofreu perseguição, muitas perseguições, mas ele nunca desistiu. E ele disse no meio de tudo isso: prossigo para o alvo,
não é? Esquecendo-me das coisas que atrasam e avançando para aquelas que estão diante de mim, prossigo para o alvo. Ele estava sempre olhando para frente, para aquele dia onde ele ia encontrar o seu Senhor. E ia lhe recompensar. Que a sua vida não seja diferente. Que você também seja o imitador, assim como o apóstolo Paulo, né? Que queria em tudo agradar o Senhor, que você também, criança, possa também fazer as coisas para agradar ao Senhor, tá bom? Vamos cantar nossa música mais uma vez, né? Cada passo que eu dei. Eu sei que é grandinha, mas a gente pode ir cantando, tá certo? Vamos cantar. Cada passo que eu der e palavra que eu falar, cada gesto que eu fizer é só para Deus honrar. Quero ser um campeão e a vitória alcançar. Ao pecado direi não, não, só a Deus quero agradar. Vou falar a toda a gente que Jesus é o Salvador. Vou viver bem fielmente, sempre honrando ao meu Senhor. Sua bondade é imensa, agradável, justa e boa. E no fim a recompensa, Deus dará lindas coroas, a coroa incorruptível, a coroa da alegria, a coroa da vida e glória, a coroa da justiça. Venha ser um campeão e a vitória alcançar. Dê a Deus seu coração, viva só pra Ele honrar, honrar. E é isso aí, crianças, viva para honrar ao Senhor, seja um campeão, caminhando, né? Firmemente, prosseguindo, olhando para o alvo, tá bom? Deus abençoe você, boa semana, uma semana muito agradável, fazendo tudo que agrada ao Senhor, tá certo? E a gente se encontra a próxima semana. E para você, Marta, que Deus te abençoe, que Deus te proteja, que Deus cuide de você, viu? Tenha uma semana muito abençoada junto à sua família aí na Outra América. Vamos orar para terminar nossa aulinha hoje. Ei, Deus, tá me ouvindo? Tá me ouvindo, Deus? Hora de falar com Deus! Nosso amado Deus e Pai querido, nós queremos, Senhor, te agradecer por mais uma aula, agradecer, Senhor, pela tua palavra que é verdadeira, pela vida do apóstolo Paulo, esse grande missionário, ó Pai, que nunca desistiu, mas sempre prosseguiu, olhando para o alvo, ó Pai, com aquele desejo de ganhar o prêmio, a recompensa. Ó Senhor, nos ajude a também nunca desistirmos, que possamos, ó Deus, caminhar na nossa jornada, olhando para frente, ó Pai, esperando aquele dia da recompensa. Abençoe as nossas crianças, que elas sejam crianças vitoriosas, que elas fiquem sempre, ó Pai, fazendo a tua vontade. Cuida delas, Senhor. Obrigada pela vida da irmã Marta, meu Senhor, que amanhã completa mais um ano de vida, Pai. Peço por ela, que o Senhor guarde Marta sempre fiel ao Senhor, sendo esta pessoa tão maravilhosa que ela é, ó Pai. Abençoa, Pai, minha amiga. Livra ela de todo mal, Senhor. E dê um dia amanhã muito alegre na tua presença. Multiplique, Pai, esses anos até a volta de Jesus. Ó Pai, dá alegria no coração de tua serva. Abençoa ela, Pai. Abençoa cada um de nós, dá-nos uma boa semana. Oramos tudo com gratidão. Em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Amém, crianças. Graças a Deus. E a gente se vê na próxima semana, tá bom? Beijo, meus amores. Vamos terminar? A nossa aula vai agora terminar. Ao nosso Pai oramos que nos venha acompanhar. A nossa aula vai agora terminar. Ao nosso Pai oramos que nos venha acompanhar. Tchau, crianças. Deus abençoe. And we'll fly.